Nós saudamos a todos que participam conosco deste culto, com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que estão sintonizados conosco pelo YouTube, pela Rádio Manaim, pelo satélite, estamos aqui para prestar um culto de louvor ao Senhor. Nós vamos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, purifica os nossos corações, nos dá uma bênção de comunhão, de libertação, que estejamos limpos, purificados, para prestar a Ti o nosso culto, o nosso louvor. Assim nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor com o hino. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, já libertos, nós vamos ver a palavra do Senhor, vamos ler o texto bíblico daquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra de ensino. E o texto está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. O texto mostra uma questão que foi levada ao rei Salomão. Eram duas mulheres. E elas começam a dizer o seguinte: nós estarmos juntas nessa casa, nós moramos apenas nós, e eu tive um filho. 3 dias depois, ela também teve um filho. Só que ela, à noite, ela se deitou sobre ele e o filho morreu. E aconteceu que no dia seguinte ela pegou o filho dela, que estava morto, e colocou no meu seio e tirou o meu filho que está vivo e ficou com ele. Com isso, ela me entregou um filho morto. E meu filho não é esse que está morto, meu filho é que está vivo. E eu vim aqui rogar ao rei para que o meu filho que está vivo seja devolvido a mim. E o rei diz o seguinte: olha, está uma questão aqui. Essa mulher diz que o filho vivo é dela. Esta outra diz que o filho vivo é o dela. Como é que eu vou resolver essa questão? Realmente não é uma questão fácil de ver. Então o que é que nós tínhamos diante do rei? Nós tínhamos ali 2 mulheres. Dessas mulheres, qual que é a situação de uma? Uma tinha o filho roubado e a outra tinha o filho morto.
Então nós vemos duas mulheres, uma com o filho roubado e a outra com o filho morto. Bem, quando nós olhamos isso, nós vemos que como que pode uma situação dessa? Duas mulheres, e nós podemos ver aquilo que é profético na palavra de Deus. Aquela que havia tido filho, amado filho, e aquele instante ela viu o filho dela morto que estava ali. E ela tinha que fazer o quê? Como que eu vou fazer? O meu filho, ele está nessa situação. Eu quero o meu filho de volta. Nós vemos o seguinte, do texto da palavra de Deus. O Senhor, Ele tem educado as nossas vidas através do seu Espírito Santo para nós andarmos diante dEle em santidade. E o Senhor, na nossa vida, Ele tem dado frutos a nós, frutos à igreja, frutos ao seu povo. A igreja tem se multiplicado, vidas têm sido salvas. E nós vemos as famílias têm sido abençoadas. E nós, quando olhamos os nossos filhos crescerem na casa do Senhor, vendo os nossos filhos prosperarem na casa do Senhor, acompanhando eles desde pequeno, quando eles são apresentados diante de Deus, quando nós vemos os nossos filhos entrando na escola bíblica, ali na classe de menores, agora tem a classe de 0 a 3, os menores, os intermediários, adolescentes, eles vão crescendo e nós nos alegramos que vemos a inocência deles, eles glorificando ao Senhor, orando, e as orações realmente nós nos quebrantamos com ela quando nós vemos as crianças orando na casa do Senhor, nós vemos as crianças louvando a Deus, um louvor puro, um louvor sincero, aquilo que elas fazem em dedicação a Deus com toda a pureza de coração. E até que chega um tempo, vai passando, nós nos distanciamos dos filhos, naturalmente pela idade, eles vão para a escola, chega lá no ginasial, no culto secundário, e chega um tempo que eles vão decidir a vida deles. A vida deles está decidida. O que vai ser da vida deles? Eles tiveram o ensino que eles tiveram da palavra do Senhor, aquilo foi ensinado a eles, foi dado a eles. A herança que nós recebemos é a herança que nós transmitimos. Mas chega um momento em que há a operação do mundo na vida deles. E tem o adversário das nossas almas que ele vem com a função que é matar, roubar e destruir. É a função dele. E nós vemos que aquela mulher ali, a hora que ela viu ali o seu filho que foi criado com ela, viu o filho ali que estava morto, ela dizia, esse aqui não é meu filho. Eu não posso reconhecer esse aqui quanto meu filho. E o filho dela, que ela devia estar, ele tinha sido furtado. E nós vemos aqui, nessa operação de roubo, o adversário, quando ele furta de nós, ele arranca de nós, ele tira de nós aquilo que a herança que nós havíamos transmitido aos nossos filhos. E os nossos filhos, que eram criados na igreja, cantando louvores ao Senhor, servindo a Deus, de um momento eles ficam irreconhecíveis. Você olha e fala assim, não, esse aqui não é meu filho. Esse aqui não é o meu filho que eu vi cantar louvores, que eu vi servindo ao Senhor, que eu vi ir na igreja, às vezes me chamando, pai, mãe, vamos para a igreja, é o momento de nós irmos, vamos juntos, vamos glorificar o nome do Senhor. Aí depois que eles crescem, aí nós vemos eles descaracterizados, já não servindo ao Senhor, contaminados pelo mundo, e nós pensamos, perdi o meu filho se foi, meu filho está morto. A ação nessa hora dos pais, sabe qual que é? É ir aos pés do Senhor. Não tem mais jeito? Não, olhei se o meu filho, olhei bem, esse aqui não é meu filho. Você reconhece seu filho. Esse aqui não é meu filho. Não foi o filho que eu criei, não foi o filho que eu eduquei. Ele está totalmente descaracterizado. Mas eu preciso do meu filho vivo e eu preciso dele de volta. Se o adversário já roubou, mas não vão deixar que ele mate, nem que ele destrua, ainda há uma chance. Aí ainda há um momento de que ele seja restaurado. E nós vemos que momento que isso pode ter acontecido. Quando que ocorreu isso? Nós vemos aqui daquilo que aconteceu no texto da palavra de Deus, como Jairo. Jairo tinha uma filha, 12 anos, nova. Ela
estava em casa, ela nem tinha saído, mas nova ainda. Mas ali ela pereceu. Qual foi a atitude de Jairo? Não, eu vou sepultar minha filha. Não, ele não foi, não. Ele foi até onde estava aquele que poderia restaurar a saúde dela. E quando ele foi buscar a Jesus, a filha dele estava viva ainda, ele foi buscar Jesus e naquela demora Jesus ainda operou uma bênção de cura numa mulher. Chegou o momento que eles disseram, olha, Jairo, esquece, desista da sua filha. Olha, acabou, não perturbe a Jesus, ele não precisa nem ir na sua casa não, sua filha já morreu, já foi levada, acabou, esquece. Jairo, não vou esquecer não. E Jesus foi até a casa dele. E quando Jesus chegou lá, ele devolveu a vida a ela. Jesus restituiu a ela aquilo que ela havia perdido. E Jairo teve a filha de volta. Às vezes nós perguntamos, o que pode ter tirado a vida daquela menina? Se ela estava em casa, ela não saiu? Quantas vezes, dentro da nossa casa, nós esquecemos de preservar a vida dos nossos filhos e precisamos preservá-los. Dar a ele o testemunho fiel de servos de Deus, naquilo que nós falamos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós participamos. Os nossos filhos estão olhando isso, eles estão atentos, estão de olho no pai, dizem, o que meu pai fez, o que minha mãe fez, o que ela está fazendo, ela é tolerante em quê? Como é que vai? Eles ficam observando isso, até um certo momento em que se os pais não tiverem um comportamento conforme a palavra de Deus, o filho, na própria casa, ele adoece e na própria casa ele morre. Não precisa nem ir para fora, não precisa nem ir no mundo, porque ele encontrou dentro de casa tudo que o mundo poderia mostrar a ele, ele encontrou ali. Então os pais têm que estar atentos a isso. Quando falo pais, a todos nós. Nós podemos descuidar em nenhum instante em educar os nossos filhos e mostrar a eles a palavra para que eles não pereçam na nossa casa, para que não venham morrer ali. Nós vemos aqui essa outra mulher aqui, a Sulamita. O filho dela foi um milagre na vida dela. Ela não podia gerar filhos, mas o Senhor fez gerar. O Senhor fez com que ela gerasse um filho e no tempo certo ela abraçasse uma criança. Mas o tempo passou, o filho foi para o campo, era natural. Chega uma hora que você não vai segurar o filho em casa e vai ter que ir para o campo. E no campo ele pereceu. O que ela fez? Ela, olha, meu menino morreu. Ele é um fruto de um milagre. Quem fez a promessa foi o Senhor. Deus tem uma promessa para o meu filho. Eu conferi, que eu até anotei, está aqui, as promessas que Deus fez para o meu filho. Mas agora ele está morto. Como é que as promessas de Deus vão cumprir na vida do meu filho se hoje ele está morto? O que ela fez? Eu vou atrás daquele que fez a promessa. Ela foi atrás do profeta. E ela achou o profeta, ela rogou ao profeta. E Deus ouviu a oração dela. E o filho dela foi restituído à vida. Ela não desistiu do seu filho, ela não desanimou, ela não pensou, é um caso perdido, não. Ela foi aos pés daquele que havia feito todas as coisas, que havia feito um milagre na vida dela. Agora, ela vê o seguinte, olha, aquela mulher que levou o caso a Salomão, eu não gerei esse filho. Eu não gerei. Que os pais têm uma responsabilidade. Ali no Salmo 44:1, ele é importante, que ele diz o seguinte, ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado. Os pais têm o dever de contar aos filhos, de dizer a eles os feitos do Senhor. Eles vão ouvir desde pequeno o testemunho, a palavra, nos cultos. Desde pequeno, desde recém-nascido, desde o ventre, eles vão estar na casa do Senhor e ali vão estar ouvindo os feitos do nosso Deus. E eles vão ouvir aquilo até que um dia que eles vão ter experiência dele, que diz, nossos ouvidos ouvimos, e os nossos pais nos contaram. Ou seja, a experiência que eu tenho hoje, o Deus verdadeiro que eu sirvo, eu aprendi com os meus pais. Eles me ensinaram na palavra. Os pais não podem renunciar ao dever de educar os seus filhos. Os pais não podem renunciar ao dever de instruí-los na palavra de Deus. Os pais têm que fazer tudo por eles. Até chegar a entesourar bastante para eles, para que eles tenham esta bênção no coração como valiosa, sempre valiosa. E falarás com eles andando pelo caminho, porque o caminho é dinâmico, salvação é dinâmica, os pais têm que estar firmes na presença do Senhor, porque se o pai vacilar, abala o filho também, mesmo se ele for adulto, mesmo se ele for casado, mesmo se ele já tiver filhos,
Ele vai sempre olhar, você nunca vai deixar de ser pai, vai deixar de ser mãe. Nós temos a responsabilidade de sermos fiéis ao Senhor para que os nossos filhos andem pelo caminho que os nossos pais disseram e o que os nossos ouvidos ouviram e aquilo que eles disseram andando pelo caminho que é Jesus, que até o momento, enquanto nós não chegarmos na casa do Pai, enquanto nosso tempo aqui não findar, nós estaremos firmes com o Senhor e junto com os nossos filhos para ensiná-los a andar na presença do Senhor. Os pais são exemplo para ascensão e queda. É sério isso, é seríssimo isso. Enquanto o filho, às vezes, ele tem as dificuldades dele, a luta diária, e às vezes ele se envergonha dos erros dele. O que eu vou dizer ao meu pai? A minha mãe está orando por mim, meu pai está orando por mim, meu pai clama por mim, meu pai é um servo do Senhor, eu não posso tomar essa atitude. Às vezes, ele até por amor ao seu pai, ele vai ter temor ao Senhor por aquilo que ele aprendeu dos seus pais. E aquilo é uma referência para ele. Mas se o pai declina de servir ao Senhor, abandona o Senhor, deixa de lado aquilo que ele ensinou para o filho, a confusão vem na mente e aí desaparece aquilo que ele estava ali confiado, que era o testemunho e a vida dos seus pais. Os nossos filhos, eles são inocentes. Os nossos filhos são inocentes, totalmente inocentes. Nós estamos falando de crianças, mas nós temos que levá-la que o dia que eles deixarem a inocência, eles vão ter a carga do ensino na vida deles, do entendimento, da doutrina, da palavra e vão viver por elas. Porque jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, venceste o maligno e a palavra de Deus está em vós. Ou seja, a palavra que os pais têm o dever de ensinar, de mostrar, de dar a eles isso aqui. Temos que levá-los a valorizar as bênçãos do Senhor, as vitórias, as gratidões naquilo que Deus faz. Quantas vezes nós vemos as crianças glorificando o Senhor? O testemunho dela, a vivência delas. Às vezes ele vê o pai e a mãe lutam em dificuldade, chama o filho, filho, vamos orar aqui. Nós estamos com esse problema, você vai orar conosco, leva seu filho a orar. E o dia que ele vê a resposta, ele vai glorificar a Deus, ele vai adorar o Senhor, porque o Senhor realizou algo novo na vida dele. Ele viu que Deus é poderoso, que Deus ouviu a oração, ele vai ser educado assim, ele vai aprender dessa forma. O que aconteceu com aquelas mulheres? Elas disseram, nós estávamos juntos, não havia estranhos ali. Ou seja, elas não tinham a quem culpar. Nós não temos que culpar ninguém, nós não temos que transferir a nossa culpa para ninguém, porque a responsabilidade é nossa. A palavra diz, ensina o filho, o menino, no caminho ensina, é obrigação, é o dever. Então não havia estranhos, nós não temos que dizer que a culpa foi de um ou de outro, mas a responsabilidade está em nós mesmos. E à noite, mas veio o amanhecer. O dia amanheceu, a luz agora entrou naquela casa. O que elas fizeram? Não adianta elas discutirem uma com a outra, porque não seria resolvido. Elas não chegariam num acordo, porque cada um queria dizer, olha, o filho é meu, o filho é meu. Então é o seguinte, olha, marca com o rei. Como é que está a sua vida hoje? Ah, não, meus filhos estão todos na presença do Senhor, minha família está toda integrada, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, não, eu tenho um filho que não está bem. Eu tenho uma filha que não está bem. O que você vai fazer? Marca com o rei. Marca com o Senhor. Marca com ele, ó. Marca com o rei. Ali, quando ele chegou, o seguinte, as duas discutiam ali, disseram o seguinte, olha, essa mulher fala que o filho é dela. Essa aqui fala que é dela. Só tem um jeito. Corta o menino no meio, metade para cada uma. Aí veio a palavra, trazei-me a espada. Espada é a palavra de Deus. Essa aqui é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando a palavra foi levada, aí já não tem mais jeito. Porque agora é a palavra na ordem do Espírito Santo. É a palavra viva. Essa palavra viva, a hora que ela é trazida, se olha, divide o menino. Aí uma diz assim, olha, não faça isso. Definitivamente, não mate a criança. Eu prefiro que o menino seja dado a ela vivo, do que para mim ele seja entregue parte dele morto. A outra, que não era a mãe, diz o seguinte, não, nem meu, nem dela, que parte o menino no meio. Aí o rei disse, olha, fique com essa, porque essa é a mãe, porque essa se compadeceu dele. Essa que ama o menino e não quer que o menino seja dividido. Não aceite dividir seu filho com um.
Não aceite definitivamente. Ó, vamos fazer um acordo aqui. Você vai na igreja e não é na igreja. Você vai ser servo ou não vai ser servo. Você vai ser dividido. Não se divide. A obra não se divide. A vida espiritual não se divide. Deus, nosso testemunho, compromisso com o Senhor não se divide. Não existe como negociar a salvação. Não existe como negociar a bênção na nossa vida. Deus marcou a cada um de nós. Deus nos marcou os nossos filhos e eles são do Senhor. Eles pertencem a Deus e deles são. Nós somos responsáveis por ensinar o caminho a eles. Somos responsáveis a vida toda, até que nesse caminhar ele termine. E naquele dia, o menino foi entregue à mãe. Que alegria, hein? Agora o meu filho, que estava morto, não está mais, agora está vivo. Meu filho, que eu não conhecia mais, está aqui, ele está vivo. Que alegria extraordinária saber que o filho está de volta, seguro nos braços da mãe. Numa igreja fiel, numa igreja que gera frutos, numa igreja que tem novo nascimento, na igreja que tem batismo nas águas, igreja que tem batismo com o Espírito Santo, uma igreja viva, uma igreja que está na presença do Senhor, que não desiste dos seus filhos, daquela que busca a presença de Deus. Porque quando nós falamos dos nossos filhos físicos, nós também falamos dos nossos filhos espirituais, daqueles irmãos que nós vemos na igreja, daqueles que tiveram experiência com o Senhor, que foram batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, tiveram a mesma comunhão conosco e de uma forma ou por outra, eles também foram embora. Então nós temos que ir aos pés do Senhor, traz de volta aqueles que foram, aqueles que estão em dificuldade, estão fracos na fé, estão difíceis para caminhar. Senhor, restaura, que dificuldade que é para, às vezes, evangelizar uma vida, um tempo para o homem se converter, mas nós não podemos nunca desistir dos nossos filhos. Sempre ir aos pés do Senhor, sempre estar mais, Senhor, traz de volta. Senhor, está aqui, eu quero meu filho vivo. Esse eu não aceito, esse filho morto nos meus braços, eu quero vivo. E o Espírito Santo foi o mesmo que deu vida, vai fazê-lo retornar a viver e vai trazê-lo de volta para o convívio da casa. Naquele dia, Deus operou uma grande bênção. Usou o rei Salomão com graça, com sabedoria. E o Espírito Santo faz o mesmo conosco hoje. Opera uma bênção em nossos corações, uma bênção em nossas vidas, uma bênção nos nossos filhos, até que a obra seja completa e as promessas que Ele fez às nossas vidas, ao nosso lar, elas se completem sempre. Que Deus assim nos abençoe e diga, olha, não desista dos seus filhos. Coloque no altar de Deus. Deus assim nos abençoe. Vamos estar adorando ao Senhor com louvor. Quão difícil é, Senhor, viver neste mundo de aflições. É teu amor que me sustém e pelo teu poder
Louvado seja o nome do Senhor. Estamos agora chegando ao fim. Nós vamos orar encerrando este culto ao Senhor. E você vai lembrar daquele filho, daquele que você tem orado a Deus, tem buscado o Senhor. E no encerramento nós vamos orar. E você vai colocá-lo diante do altar de Deus. Vai dizer: Senhor, eu quero meu filho. Traz de volta. Retorna, Senhor. Eu não estou reconhecendo esse aqui. Você vai orar e Deus vai te dar uma bênção. Vamos orar ao Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor, te bendizemos. Queremos suplicar uma bênção para as nossas vidas, para todos os irmãos, servos que estão nesse momento diante de ti. Senhor, que cada um coloque diante do teu altar a sua necessidade. Senhor, nós colocamos diante de ti aqueles nossos filhos que estão distantes e nós suplicamos, Senhor, para que tu possa trazê-los de volta, vivos, Senhor, restaurados com a bênção do Senhor, que possam viver cada dia uma experiência nova na tua presença. Senhor, que tu possa dar a eles, Senhor, uma bênção de temor ao coração e possam ser fortalecidos na fé e que juntos possamos, Senhor, continuar esse caminho até o dia que nós encontrarmos contigo. Recebe, Senhor, nosso culto, nosso louvor e em teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto. Queremos lembrar o QR Code para aqueles que estão no exterior, para precisar de uma oração, de uma assistência. Vocês têm esse meio de comunicação conosco. E também para vocês, outro QR Code para você enviar a sua experiência. Nós estamos aguardando aqui e queremos compartilhar essa experiência que você teve. Também, a todo dia, qualquer horário do dia ou da noite, tem o telefone 0800 070 73076. Esse telefone que está aí é para você telefonar, ligar, que vai ter alguém do outro lado da linha, você que é visitante, que não é membro da igreja, para você ligar e você vai ter uma assistência, vai ter uma oração, vai ter uma ajuda que você precisar. E também pedimos que os irmãos estejam orando cada vez mais para que o Senhor possa prosperar esse trabalho e salvar vidas. Que Deus assim nos abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.